relatório do dia de hoje, né? A princípio eu estava sem ideia nenhuma, mas eu falei, vou apertar o play aqui, tô pensando em uma coisa e eu vou botar pra fora desse mesmo jeito, já direto no vídeo, sem pensar em notes, sem pensar em estruturar e tudo mais. Bom, comparado ao vídeo passado, se você não viu, veja. Então eu ainda estou pendente, não tomei a decisão que precisa ser tomada. Mesmo já estando um pouco direcionado, né, para aquilo que eu quero, eu ainda preciso calcular alguns riscos, preciso conversar com algumas pessoas para realmente tomar a decisão correta. Então, ainda não me resolvi, mas em breve eu acredito que sim. De toda forma, eu andei pensando sobre o arsenal que eu preciso utilizar, né? As ferramentas que eu tenho hoje e que eu preciso começar a dedicar isso, a dar o meu melhor, a colocar em prática, né? E muitas habilidades eu adquiri nesses tempos sobre filmagem, copy, estratégia, além de empatia, contato com o ser humano, tentar enxergar além. Agora a máquina começou a fazer barulho aqui, eu vou até falar um pouquinho mais alto. Engraçado, olha, tá aí um ponto de desafio, literalmente, né? Um criador, ele vai começar as suas gravações, se não tem nenhum estúdio, nenhum lugar para isso, as dificuldades do ambiente acabam te afetando. Mas isso não é um problema, é meter marcha e bora pra cima, né? Então, pensando sobre o arsenal, então, quais são as coisas que você precisa colocar em prática? Quais são as coisas que você precisa pôr à mostra, né? Que você sabe, mas não faz, né? E quando vai ser esse ponto de partida, né? Quando você vai dar realmente o gás e aproveitar esse processo. E dá para perceber, né? O que me fez cair nessa ideia foi sobre a questão de perfeccionismo. Por que eu digo isso? Eu noto que eu tenho um traço bem aguçado para esse lado, e o que muitas das vezes é um problema, me atrapalha muito, porque na hora que eu preciso colocar em ação, vem aquela ideia de tipo, opa, eu preciso deixar isso aqui bem alinhado, eu preciso deixar isso daqui bem bonitinho, finalizado, desse jeito e tal. E você sabe que nem tudo que acontece no mundo real é a mesma coisa que vai acontecer aqui na sua cabeça. Então aquilo que se torna perfeito aqui, quando você olha, ele não fica. E aí você não finaliza, você não inicia, você não faz. E é muito louco, porque quando eu comecei a pesquisar no YouTube sobre esse formato, né, de conteúdo, mesmo ainda não achando o meu formato, né, simplesmente eu estou clicando, eu estou fazendo, eu estou explorando, identificando aquilo que funciona para mim, eu vi que muitas pessoas entram em desafios, elas iniciam algo sempre com uma estrutura muito feita. E eu me identifico com isso porque eu passei uma boa parte. Para eu iniciar algo, eu preciso ter o mínimo de preparação possível. Para eu identificar alguma coisa, eu preciso ter um framework, uma estrutura, um direcionamento. E muitas das vezes você ficar muito no período de preparação te atrasa quando vai para a execução. E tem um negócio que se chama feeling, timing, que muitas das vezes você precisa ir de qualquer jeito, porque você acaba perdendo a oportunidade, você acaba perdendo a janela que te foi aberta, a porta que te foi aberta. E eu digo isso porque eu olhei alguns criadores e eles estavam criando coisas muito bonitinhas em cadernos, em Notion, em um monte de coisa para iniciar. Tudo bem que eles iniciaram, isso é muito bom. Mas quando eu olho para minha vida, antigamente eu fazia muito isso. Então eu queria criar database, eu queria criar um documento, eu queria estar registrando, eu queria estar fazendo um monte de coisa e gastava muita energia com essas coisas e não iniciava. Quando eu ia iniciar, eu falava, putz, não tá legal ainda, deixa eu dar uma melhorada, ou
muitas das vezes, tipo, já fiz demais, eu acho que vou deixar para amanhã, e aí esse para amanhã, você já sabe, vira um ciclo de procrastinação. E comparado ao que eu tô fazendo hoje, simplesmente tirando daqui, jogando para fora, indo contra esse meu traço, é uma luta muito difícil, né? Porque eu tô com algumas ideias de montar algumas coisas e tal, mas eu simplesmente estou escrevendo, simplesmente eu estou colocando para fora, simplesmente eu só estou fazendo. Entra até uma frase que eu vi, né? Tem o perfeito e você risca o per, e aí fica o feito. Então, isso é muito bom para te auxiliar a recuperar a autoconfiança. Porque o perfeito, ele não existe, mas ele é necessário para balizar algumas coisas. Mas quando ele começa a entrar em todos os aspectos da sua vida, você precisa lutar contra isso. E eu estou fazendo isso, né? Então, ao invés de eu vou treinar, então se eu for ir treinar, né, já começo a pensar, bom, eu tenho que ter a roupa adequada, o tênis adequado, isso e aquilo. Se eu for ficar pensando nessas coisas, que é o correto a se fazer, eu sei que vai trazer um bom desempenho, quando que eu vou iniciar? Se eu vou começar a estudar algo, aí eu preciso ter um ambiente tranquilo, eu preciso ter os cadernos ou o bloco de notas aberto, o fone perfeito, isso e aquilo que vai me ajudar, que vai trazer performance, sim. Mas se eu for ficar pensando em todos esses detalhes antes de executar a situação, sentir o meu corpo, sentir como que eu vou reagir a tudo isso, eu nunca faço. E hoje lutar contra isso é muito difícil, e é o que eu estou fazendo. Então, por mais que às vezes bate uma procrastinação danada, eu simplesmente coloco na minha cabeça de eu preciso fazer pelo menos o básico. Qual que é o básico? Qual que é a prioridade aqui? Qual que é o 20% que vai gerar 80% dos meus resultados? Também o que vai mexer o ponteiro disso? Dessa atividade, dessa tarefa, desse compromisso, né? E eu vejo que identificar esses pontos é o mais difícil, mas quando a gente começa a entender que para coisas complexas eu preciso só fazer o básico. Para ter uma boa refeição, eu preciso ter ali o arroz e o feijão bem feito, né? Então, é isso que eu tenho aplicado hoje para combater esse perfeccionismo. E muito mais importante, é necessário sentir o friozinho na barriga. É necessário você não saber o próximo passo para algumas situações. É necessário você, às vezes, chegar num lugar e você olhar que tem uma bifurcação. E agora, para onde eu vou? Dá aquele medinho. Você calcular coisas rápidas. Você não saber todo o processo. E essa está sendo uma autodescoberta muito grande, porque eu já queria ter o plano todo traçado, eu já queria saber o objetivo, eu já queria saber todas as ruas que eu vou entrar, e a vida ela não é assim o tempo inteiro. Então esse está sendo o conteúdo de hoje, sobre o meu combate ao meu próprio perfeccionismo, ao meu próprio sabotador, que por muito tempo, e eu sei que ele não vai ser extinguido, mas a cada dia, a cada tarefa, a cada compromisso que eu escolho enfrentá-lo, eu escolho desafiá-lo, eu vou ficando mais forte, eu vou combatendo isso. E eu sei que em algum momento pode vir uma recaída, em algum momento pode vir algo que vai fugir totalmente do controle, tá tudo certo, mas está fazendo parte do aprendizado. E igualmente é como se estivesse indo para academia, né? Quanto mais você exercita um músculo, mais forte ele vai ficando. E é a mesma coisa para esse meu processo de autoconhecimento. E se você passa por isso também, vai ser muito importante quebrar as coisas em pequenos passos, fazer mini hábitos, recuperar gradativamente e de forma micro a tua autoconfiança, o teu feito ao invés do perfeito, ao aproveitar a jornada. E
quando eu vou treinar a luta, é muito louco, porque você pensa por ter uma idade, né? Não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Tem uma idade que você tá num nível de maturidade comparado a pessoas mais novas, né? E também olhando para pessoas mais velhas, você é como se fosse um adolescente, né? Ele quer estar certo em tudo, ele acha que ele é bom em tudo e tudo mais. E quando você entra para praticar algum esporte, alguma arte marcial ou alguma coisa que te coloca fora da zona de conforto, você reconhece que você não sabe tudo, você tem que ter o sapatinho da humildade e encarar as coisas como literalmente um novato, e faz parte do processo. Você tem que estar sendo um aprendiz. Da mesma forma que eu estou fazendo isso aqui, eu acredito que eu tenho bastante informação, bastante coisa para agregar, mas eu estou me colocando e documentando essa minha jornada de aprendizado, porque eu sei que aos poucos eu vou melhorando, mas eu preciso sentir o frio na barriga, eu preciso sentir esse crescimento vindo, né? Ao invés de ficar pensando, não, eu já sei dar um soco, por exemplo, então eu vou pular essa etapa. Não pulei a etapa. Vai lá e mostra. Às vezes você precisa organizar a posição da tua mão, segurar com mais firmeza, não sei. Sempre tem alguma forma de você aprender. E isso se envolve para o mundo dos negócios, se envolve para o teu aprendizado, se envolve para o teu mundo pessoal, relacionamentos e tudo mais. Então, juntando tudo isso, eu também preciso ter o espírito de aprendiz sempre sendo evidenciado, para que possibilite a transformação e também estar consciente do que acontece com você, de como você enxerga o mundo, de como você lida com as coisas, para que você, a cada obstáculo ou a cada passo, você possa estar progredindo, aproveitando a jornada, e o melhor de tudo, um passo de cada vez. E essa está sendo a minha trajetória, esse está sendo mais um vídeo, e tá chegando o final de semana, que acredito que vai ser um pouco desafiador, mas estamos aí para isso, né? E, bom, sem palavras, né? Agora sem ficar colocando coisas para finalizar, mas de toda forma estou extremamente cansado, o treino foi muito revigorante e nos vemos no próximo episódio. Até então, certo? Valeu, até logo!